Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. No último programa nós subimos o Monte Kilimanjaro, na África. Uma subida só de trilhas. E hoje então eu queria fazer um programa sobre uma subida, uma escalada mais técnica, na neve, com equipamento. Eu queria mostrar para vocês a subida do Huayna Potosí, na Bolívia. Mas quando eu comecei a ver as imagens da Bolívia, como sempre eu me surpreendi tanto. Esse paísinho aqui do lado da gente, que a gente não dá nada por ele, um país pobre, pequeno, sem mar, mas no entanto é um país incrível, é um país tão surpreendente, de tanta diversidade. A gente tem que olhar, né, ter uma macrovisão para perto da gente. A Bolívia, imaginem, La Paz é a capital mais alta do mundo. Chacaltaya é a estação de esqui mais alta do mundo. Imagine esquiar lá nas nuvens. O Vale de la Luna é o lugar mais parecido com a Lua, segundo batizado pelo próprio Louis Armstrong. Não dá para falar da Bolívia sem falar da coca, né? A cultura da coca. O próprio presidente é um cocaleiro. É um país incrível, a cordilheira, né, aqueles nevados com picos de mais de 6 metros de altura. Mas hoje eu gostaria de começar esses programas sobre a Bolívia falando do que mais me tocou na Bolívia, o que mais me emocionou. Nós vamos visitar o Salar de Uyuni, que é também o maior deserto de sal do mundo. O Salar de Uyuni é assim, uma sensação única quando a gente está lá no meio, né, daquele mar, é um mar morto na verdade, aquele deserto só de sal. É diferente de estar no meio do oceano, de estar no meio da neve, é uma sensação única, incrível, né, com sua ilha de pescado. Aquele ali, a gente vê que a história é explicada pela geografia. E o salar também está nas alturas, tudo na Bolívia é nas alturas, a 3.650 metros. Na verdade, a Bolívia é um país rico em minerais, mas tudo lá está nas alturas. Então, os minérios estão a mais de 4.000 metros de altura, difícil de obter. Mas solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje. Vamos começar vendo o Salar de Uyuni. Começamos nossas imagens, então, em La Paz, no El Alto, que é mais alto ainda que a cidade de La Paz. El Alto está a mais de 4.000 metros de altura. A aparição do homem nessa região tem várias teorias que explicam os assentamentos no continente. Uma delas é o grupo que cruzou o canal de Bering e veio baixando para habitar o continente, baixando por toda a América. E outra é a teoria do Thor Heyerdahl, que os asiáticos atravessaram de barco nas totoras, né, que a gente vai ver aí no Titicaca, e chegaram então até aqui. Mas esse território ele foi habitado desde a era pré-hispânica, né? Começou ali nas margens do Titicaca e depois se espalhou por todo o país. Existe aí na Bolívia 36 etnias. Os maiores grupos indígenas são os quechuas, que tem ainda 2,5 milhões de pessoas, são mais ao sul, eles se situam, e depois os aimaras, que são 1,5 milhão de pessoas, mais ao norte. Mas tem etnias, né, com muita gente, com milhares de pessoas, 50.000 pessoas, Uru 2.000 pessoas, os Iuques apenas 153 pessoas, tem os Morés, que eu acho muito interessante, eles praticam a poligamia, 360 pessoas, o Animarru apenas 39 pessoas, depois tem algumas etnias em que o adultério masculino é punido. Tem outras, tipo Toromã, né, que não há dados sobre eles. Eles foram simplesmente todos exterminados, né, pelos madeireiros, petroleiros. Tem muita história aí na Bolívia. Mas a cidade de La Paz é linda, né? A Bolívia tem uma grande riqueza natural, mas como eu disse, a maioria acima de 4.000 metros de altura, então difícil de se obter. Mas tem bosques, né, com chuva tropical na Amazônia. Em todo o sudeste boliviano é dominado pelas montanhas dos Andes, né, 650 quilômetros. E os Andes eles se dividem em 3 grandes cordilheiras, que são separadas pelos altiplanos. A Cordilheira Ocidental, né, onde acontece um grande vulcanismo, que atravessa o país de norte a sul. Depois tem a Cordilheira Central, que é a mais rica, a mais
importante, né, economicamente falando, e depois a Cordilheira Oriental, que é a menos conhecida, que também corta o país de norte a sul, entra pelos bosques, lugares úmidos, e é dominada pelo Nevado de Alhampur, né, a mais 6.480 metros de altura. E é interessantíssimo todo esse artesanato, né, lindo, né, usando ali os animais dos Andes, né, a vicúnia, a alpaca, a ilhama. A gente também come a carne desses animais. É um país interessantíssimo, né? Existem muitas passeatas, né, carreatas, a gente passando aí, a gente viu várias, né, dos camponeses, né? O Evo Morales, ele mudou muito o país. O país, nesses últimos anos, mudou muito. Isso aí é em pleno centro de La Paz. E aí a gente então está indo em direção ao Salar de Uyuni, né? Visitar esse que é o maior deserto de sal, né? A maior superfície, a maior planície salgada do mundo. Situa-se no departamento de Potosí e Oruro, no sudoeste da Bolívia, no altiplano andino, e está a exatamente 3.650 metros de altitude. Aí essa primeira parada aí, a gente para aí para ver alguns artesanatos, subprodutos, né, desse sal que é extraído aí no salar. O pessoal ali local, né, os índios, a gente tem integração com eles, pode comprar algum souvenir, conhecer mais um pouco do país. Na antiguidade, todo esse lugar aí era um gigantesco lago pré-histórico. Isso há muitas, né, décadas, milhares de décadas atrás, há 40 mil anos atrás. Fazia parte desse lago o Lago Michin, né, conhecido como Lago Michin, que é muito famoso. Quando o lago secou, ele deixou como remanescentes os atuais Lago Popô e Uru. O Popô a gente vai passar por ele depois num outro programa, quando a gente for em direção ao Lago Titicaca. Viajar pela Bolívia é fácil, né? Quem quer viajar de táxi não é caro, um país bem mais barato do Brasil. Diga-se de passagem, tem hotel de até $3 a noite, mas também eu fui, no caso, nos ônibus, né, locais, com o pessoal da terra mesmo, tudo tranquilo, barato e bom. Essa primeira parada, então, a gente já começa a ver os amontoados de sal, né? E esse lago, como eu estava dizendo, quando ele secou, ele deixou então, além desses dois lagos menores, esses dois desertos salgados, que é o Calpasa, que é o menor, e o Salar de Uyuni, esse que a gente está entrando agora, que é o maior do mundo, como eu disse. Ele tem aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados. E ele, gente, vai aumentando, né? Cada vez ele vai ficando maior. Ele é maior que o Lago Titicaca, mas, né, na fronteira com o Peru e a Bolívia. Estima-se que o salar contenha 10 bilhões de toneladas de sal, dos quais 25 mil são extraídos anualmente. E além da extração do sal, que a gente está vendo ali já preparados, os montinhos, para eles venderem, exportarem, o salar também é um importante destino turístico. Seus principais pontos de visitação são o Hotel de Sal, que a gente vai ver ele mais para frente depois, que atualmente está desativado, e a Ilha do Pescado, né, que a gente vai ver uma coisa incrível, né, com suas formações de recife, cactos, né, de mais de 10 metros de altura, de milhares de anos. Mas, como eu disse, viajar por esse lugar aí é uma sensação única no mundo, né? Nada igual. Essa sensação que eu tinha quando eu estava aí, né? Alguma coisa, um lugar assim, nunca tinha tido uma sensação assim. A gente vai ficando um pouco ressecado até, né? Porque depois a gente vai ver o hotel é de sal, a cama, o copo, tudo de sal. Bom, no início de novembro, quando começa a estação do verão, o salar ele é lar de 3 espécies sul-americanas de flamingos. O flamingo chileno, o flamingo altino e o flamingo de James. E quando acontece o início das chuvas, que também coincide com o descongelamento das geleiras nos Andes, deixa o salar coberto de água, 30 centímetros de profundidade.
parece um enorme espelho que se confunde no horizonte. Esse hotel aí que a gente está vendo, então ele está desativado há alguns anos. A gente pode ver, né, os blocos de sal. Ele era um hotel, ele tem 20 habitações, ele tem, era uma média de $20 por dia o quarto, não é caro, como eu disse, é um país bem barato. A gente viu aqui as placas ali para não fazer xixi, porque se a gente, o ácido da urina, né, derrete o sal, então tem esses avisos por todos os lados. Então, na verdade, esse hotel, ele virou tipo um museu, né? Ali tem as roupas, as indumentárias desse povo andino, tem aí todas essas esculturas, né, que a gente pode ver, tudo feito em sal. Se a gente quiser comprar alguns souvenirs ali também é possível. E nesse ambiente aí, o que eu notei é que parece que a gente fica um pouco ressecado mesmo, né? Porque tudo, do teto, o chão. E durante essa época em que está as camas, como a gente está vendo, o hotel já todo arranjado aí, né? Nessa época em que a gente faz o turismo aí, os passeios são restritos a algumas áreas, né? Entre abril e novembro, todo o Salar fica acessível. É um imenso deserto seco, com uma paisagem ainda mais exótica. E aí a gente chegou então na Ilha do Pescado, né, que eu acho incrível, né, essa ilha de terra no meio do Salar. Isso aí os nossos guias, a gente vai aí numa excursão, né, a gente vai, esses carros a gente pode juntar com outras pessoas. Nós, no caso, para ficar mais barato, dividimos com mais outra pessoa, o carro era grande, dividimos com mais 2 pessoas, e aí a gente para, aí a primeira parada dentro do Salar é aí nessa Ilha do Pescado. Aí vocês viram ali os guias preparando a comida pra gente, a comida muito gostosa, deliciosa, carne de lhama e a quinua, né, o grão de quinua, que é o grão mais rico do mundo, né, com mais propriedades, que faz bem pra gente, que agora é divulgado pelo mundo inteiro. Então, a base da comida na Bolívia é essa, uma comida, por sinal, muito boa, né? Comida de rua, deliciosa em todo lugar. E essa ilha aí também é uma coisa incrível, né, gente? Olha, esses cactos aí, é impressionante. Tem cactos aí com mais de 10 anos de altura, tem cactos que já morreram, né? Por exemplo, tem um cactus aí de 1203 anos, que morreu há alguns anos atrás. E fica aí esse museu ao ar, né? Maravilhoso, a gente fica aí horas. Ali também tem uma lojinha de souvenirs. Aí para aí por um tempo, quem quiser fica lá em cima, aí o guia dá explicações, o tempo inteiro vai chegando gente, né? Muito turístico, né? Eu acho que é uma das coisas mais turísticas da Bolívia. A Bolívia tem, né, o Lago Titicaca, as estações de esqui que a gente vai ver desativada, o Vale de la Luna, a própria cordilheira, a subida das montanhas, que é algo incrível, né? O Huayna Potosí é muito famoso pela acessibilidade, né? Não que seja fácil, né? Porque nunca é fácil subir uma montanha no gelo, ainda mais tecnicamente. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que atrai mais gente é o Salar de Uyuni, né? Porque, por ser assim, uma coisa tão diferente, essa ilha, por exemplo, os outros salares são menores e não são assim, tão interessantes, tem tanta coisa para ver como aí no Salar de Uyuni. O Salar, eles não aconselham ninguém andar pelo Salar sozinha. Você não pode pegar um carro, alugar um carro simplesmente e sair andando por ali, porque tem uns buracos assim, né, com grande profundidade, pode ficar perigoso. O Salar é composto por aproximadamente 11 camadas com espessuras que variam entre 2 e 10 metros, sendo a externa de 10 metros. E a profundidade total é estimada em 120 metros. E é composto de uma mistura de salmoura e barro lacustre, né? Aí no Salar de Uyuni é a maior reserva de lítio do mundo. Aí a gente chegou no nosso hotel, então a gente vai passar a noite. O hotel, o Salar contém também uma grande quantidade de potássio, boro e magnésio. E além do deserto, da Ilha do Pescado, né, desses hotéis que a gente pode ver por aí, tem também as lagoas coloridas, que são lindas, né, onde se vê os flamingos, né, e também onde é possível visitar as lagoas de águas termais. Existem os geysers, né, que exalam vapor a uma temperatura de
38 graus centígrados. Tem esses animais incríveis dos Andes também, né? As inhamas, as vicunas e as alpacas, onde todo artesanato é feito com as lãs desses animais. Tem também um cemitério muito famoso aí no Salar. E a origem do sal provavelmente está relacionada com a imensa quantidade de vulcões no entorno do Salar de Uyuni, que se situa, né, sobre uma região de altiplano, a 3.650 metros acima do nível do mar, exatamente. Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar vendo mais coisas incríveis da Bolívia. Não percam, quinta-feira, 7h20. Um beijo, até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.